Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor, retomando os nossos estudos bíblicos a partir de Marcos, no capítulo de número 10. Vamos esticar um pouco mais a nossa reflexão minuciosa que estamos fazendo desde janeiro, deste belíssimo evangelho. Hoje nós vamos do verso 17 até o verso 31. É um trecho bastante atual quando nós pensamos acerca da mensagem que tem ecoado nas grandes igrejas de nosso país, geralmente igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente as neopentecostais, né? Aquelas que surgiram depois da década de 70 no Brasil, com a ênfase bastante forte na conquista de bens materiais, né? Marcos é bastante provocativo quando nos convida a olhar o exemplo de Jesus, que não fundou igreja nenhuma, né? Que não deixou nenhum bem material, que sequer teve família, né? Quando a gente diz família, casar, ter filhos e por aí vai, né? Então uma vida, um Deus encarnado totalmente desprovido daquilo que são as necessidades, nos deixando um legado, né? E ainda que a gente tenha necessidade material, o texto de Jesus em Marcos, claro, nos três evangelhos, mas principalmente em Marcos, em alguns momentos chega a ser até irônico quando fala de questão material, né? E é isso que a gente vai fazer nessa manhã, provocados pelo belíssimo evangelho de Marcos, estudar um tema tão polêmico, tão difícil, que é o lugar da riqueza, o lugar dos bens materiais na vida cristã, tá? Então eu vou convidar a você, irmã, a você, irmão, para acompanhar a leitura do capítulo 10. A gente vai do verso 17 até o 31. Como é do nosso hábito, a gente vai fazer a leitura, cada uma, escolhendo aí um ou dois versículos conforme a sua vontade. Vou começar lendo o verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O 28, presta atenção. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Só para descontrair um pouquinho, o verso 28, a gente acha que simplesmente por ser pobre ou por não ter riqueza material, por não ter uma fortuna, Pedro aqui nos coloca, como que se diz, né? No mesmo lugar que Pedro se sentiu na ocasião, né? Pô, que bom que a gente não tem onde cair morto, porque então nós já estamos, gradualmente ou naturalmente, nós já estamos aprovados. Mas Jesus não deixa barato, né? Será mesmo, né?
Olha que coisa linda no 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Responde Jesus: você acha que é só isso? Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas para dizer o seguinte: olha, não é apenas a riqueza que pode ser um problema para a gente seguir a Deus. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser a esposa, né? Pode ser um campo, pode ser a sua casa, pode ser o seu carro. Ou seja, o que ele está colocando? Que qualquer coisa que no seu coração ocupe o lugar absoluto e exclusivo da fé será um problema para você, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, agradecidos, Senhor, pela liberdade, Senhor, de podermos meditar na Tua palavra e, Senhor, instruídos pelo Teu Santo Espírito, crer, ó Deus, que toda vez que a Tua palavra é lida, é exposta, na ação do Teu Santo Espírito, somos, ó Pai, não apenas ensinados, mas também desafiados a imitar a Jesus como nosso absoluto Senhor. Que nesta manhã, ó Pai, não seja diferente. Possamos, ó Pai, além da instrução, recebemos, Pai, em nosso coração desafio e forças para imitar a Jesus todos os dias. Seja sempre conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um outro texto bastante oportuno que eu quero convidar você, irmão, irmã, a também ler comigo. Já preparo, viu? É um texto muito difícil. É um chute na canela, na verdade, que a gente às vezes não gosta de ler. Esses dois trechos que nós temos do irmão do Senhor, né? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 5 e depois do capítulo 2. Primeiro no capítulo 5, convido você a ver comigo. A partir do verso 1, a vocês que nos acompanham de casa, uma segunda leitura para nos auxiliar no texto de Marcos 10, 17 a 31. Então, Tiago, capítulo 5, 6 versículos. Começando pelo primeiro, Tiago 5, e na minha Bíblia ele começa o versículo primeiro com uma exclamação, ou seja, é uma fala muito clara, objetiva e terminativa, né? Ou seja, não quero nem dialogar, eu vou começar dizendo o que eu acredito, né? Tiago não alivia, né? Então, capítulo 5, verso 1. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que vocês terão de administrar. As suas riquezas, verso 2, apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Só fazer uma pausa aqui. No texto de Marcos que nós lemos, por isso que eu quis separar o texto de Tiago, porque Jesus usou no texto de Marcos a palavra defraude, ou seja, defraudar. E essa expressão é bastante ajuntada no Antigo Testamento para dizer o seguinte: olha, que era o dono do campo, que contratava pessoas, às vezes os seus próprios parentes judeus, mais pobres, contratavam, e isso é muito comum ainda hoje, diante das dificuldades de um país, de uma nação, a economia muito frágil, era comum você, que já tinha posse, ganhar mais dinheiro naquele tempo que as pessoas, vamos imaginar, as pessoas que numa economia normal cobrariam R$80 para fazer aquele dia de trabalho no seu campo, num tempo onde tem muita gente desempregada, o desespero leva as pessoas a cobrarem menos, tá? Então é essa expressão que é chamada de defraude, ou seja, num tempo de muita escassez econômica, onde muita gente está passando necessidade, a tendência é que o rico vai ficar mais rico porque ele vai pagar menos para o trabalhador diário. Por quê? Porque a demanda de serviço é maior, né? A demanda de trabalho é maior.
Quanto mais mão de obra, pastor marxista, né? Não, essa é a realidade. Quanto mais mão de obra oferecida no mercado de trabalho, menos será o valor da diária, porque se você pode pagar 60, por que pagar 80? Né? Então é essa expressão que é chamada de defraude, né? E um detalhe, aparece em Marcos e agora aparece aqui em Tiago, ele dizendo, o verso 4, eu vou ler de novo e você pode acompanhar. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude ou defraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Olha a expressão figurada que ele vai usando, né? Enquanto tem milhares de pessoas passando dificuldade, que não tem praticamente o que comer, né? A pessoa está trocando um carro de 200 mil para um de 250, para um de 300. Então veja a disparidade, né? Verso 5, verso 6. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência, né? Só para um outro detalhe, ontem não, sexta-feira, a gente foi, eu com a Alessandro e o Pedrinho, fomos lá no shopping procurar, não sei o que ele estava precisando, né? E andando por ali, a gente chegou no McDonald's, que é uma marca norte-americana, uma febre no mundo, né? E agora estão inaugurando no Brasil o autosserviço, mais uma empresa inaugurando o autosserviço. Então você vai lá no totem, você escolhe o produto que você quer, né? Ali, tá. Você já paga com o cartão e depois sai o ticket e você vai no balcão para retirar a sua comida, né? E a gente fica imaginando, uma empresa com milhares de funcionários no mundo todo. O autosserviço o preço é o mesmo, você vai ocupar o lugar de até então um funcionário, você ocupa o lugar dele, então a empresa, para aumentar o seu lucro, manda embora o funcionário, porque agora tem uma máquina que vai fazer o serviço que milhares de trabalhadores deveriam fazer. E assim é no campo, o tal do agro no Brasil, o agronegócio, né? Uma colheitadeira que faz o serviço de milhares de pessoas, né? Porque a colheitadora com GPS, ela simplesmente, GPS e sem motorista, ela colhe todo o campo do rico, que vai ficar mais rico que o trabalhador que agora estão nas praças, né? Infelizmente desempregados, esperando ali ter uma condição mínima para comer, e não para trocar de carro, casa e por aí vai, né? Então, quando o Tiago fala que essa riqueza de que trata Tiago, de que trata Jesus, é uma riqueza que ele vai dizer que é uma denúncia contra nós no último dia, mas não ficará impune, e é um tema bastante sobejo, ou seja, aparece muito no ministério de Jesus. E quando a gente vai para Marcos, então, irmãos, a gente precisa ter bastante critério para entender, será que há lugar, né, para o tipo de riqueza que nós estamos imaginando em nosso tempo, no Evangelho de Jesus? Fiquem com isso no coração e a gente vai compartilhar bastante aqui. Para não fechar Tiago, o livro, volto também no capítulo 1, no capítulo 2, Tiago retoma o texto. Na verdade, eu comecei pelo mais grave, né? O capítulo 5 é bastante grave, seu Oscar, mas no capítulo 2 ele também trata do mesmo tema, né? Verso 1, Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Oh, meu Deus, um problema tão antigo. Quem é que vale mais, né? Quem é que a gente dá mais espaço, né? Quem a gente ouve mais? Verso 2, porque se entrar na igreja, hoje seria igreja, mas na época sinagoga, né? De vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, aspas, você sente-se aqui no lugar de honra, destaque, e disserem ao pobre, você fica em pé, ou seja, olha, vai lá para trás, né? Não incomoda, abaixo do estrado dos meus pés, ou seja, lugar sem nenhum destaque, debaixo dos pés significa lugar poeirento, né? Lugar que ninguém quer, né? Lugar de pobre, né? Pelo caminho, verso 4, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles os que arrastam vocês para os tribunais?
Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, aspas, ame, a palavra aí é agape, amar incondicionalmente, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça, ele vai citar Jesus, né? Mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, aspas, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, detalhes. Talvez vocês se lembrem agora de Lutero, que dizia, né, que a carta de Tiago é chamada, ou deveria ser considerada, uma carta de palha, né? A ideia da palha, do milho, ou estrume, né? Dependendo da tradução do alemão, ou seja, uma coisa sem valor, uma coisa que você não deve gastar tempo. Aliás, foi vencido, né, pelos teóricos na época, seus companheiros, que definiram um novo cânon da Escritura. Então, do texto católico romano, com 72 livros, para 66 do Novo Testamento, né? Então foram ali tirados, né, 6 ou 7 livros de acordo com o cânon, e Tiago, para Tiago, deveria, ao lado do primeiro, segundo Macabeu, Judite, né, dos livros até então tidos como, né, apócrifos, para nós apócrifos, para os católicos sagrados, né, Lutero também sugeriu tirar Tiago. E exatamente por conta, não da questão da riqueza, mas a questão do lugar quase que, né, ali, perpendicular, ou seja, bem equilibrado. Ele vai colocar a fé ao lado da obra, ou a obra, né, o amor ao próximo, a prática de caridade ao próximo, ao lado, né, da fé. Lutero achava isso um problema, né, mas foi vencido pelos seus pares e acabou que no cânon, né, protestante ou evangélico, a carta de Tiago ficou lá. Bom, a segunda coisa, por que a carta de Tiago, né, é uma carta dura para se falar na questão, no tema da riqueza? Irmãos e irmãs, todos os historiadores, né, os clássicos, por exemplo, quando vão trabalhar a igreja primitiva, né, a gente tem a tendência, Josias, de usar o que nós conhecemos de igreja hoje, e aí essa nossa experiência de igreja hoje, a gente projetar no passado e entender, ou pelo menos estudar a igreja no passado com os olhos de hoje. Isso na história é chamado de anacronismo, ou seja, a minha experiência de hoje eu quero aplicar no passado para entender que a igreja no passado era igual hoje. E não, a igreja no passado não era igual hoje, né? Muito diferente. Aliás, quase nada do que nós entendemos igreja hoje era no passado. Primeiro que a igreja no passado não tinha templo. O templo era a sinagoga, o templo de Jerusalém e mais as sinagogas, né? Segundo que Bíblia, que nós temos hoje, de forma bastante rudimentar, vai começar a existir no final do século II, ou seja, 200 anos depois da ressurreição de Jesus, é que vai ter ali o primeiro sinal, né, que a gente vai poder chamar de Bíblia, rodando entre as igrejas. Que rodavam eram as cartas de Paulo e fragmentos dos evangelhos, né? Mas Bíblia mesmo para eles, até o final do século II, Dona Vasti, era o quê? Os escritos de Moisés, no caso o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, sobretudo o Decálogo, os 10 mandamentos, as leis adicionais e os profetas. Ou seja, então a Bíblia do povo cristão, presbítera Marlene, era uma Bíblia judaica, não era uma Bíblia cristã, né? Então os evangelhos, as cartas de Paulo, eram fragmentos de um cristianismo primitivo que ainda não estava organizado. E claro, por quê? Porque era uma igreja perseguida, era uma religião perseguida. Só no final, metade, na verdade, né, 322 a 323, quando Constantino, o imperador romano,
oficializar o cristianismo como religião do império, aí sim a igreja entrará nesse quadro que a gente conhece hoje, com templo, com poder, com organização, com doutrina e por aí vai. Tá? Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando estava há pouco citando o texto de Tiago. Porque durante 150 anos aproximadamente, desculpa a expressão, financeiramente falando, só tinha miserável no cristianismo. Não tinha ninguém com condição material, absolutamente ninguém. Primeiro que você não tinha como constituir casa, ter bens, porque o cristianismo era perseguido. Quando descobriam que uma determinada casa estava ali, como se diz, né, promovendo o culto cristão, era muito comum judeus denunciar, judeus que não eram convertidos ao cristianismo, denunciavam esses cultos e o império ia e expoliava, ou seja, tirava tudo. Hoje a gente diria, tirava o quê? Tirava a geladeira, o fogão, as coisas mínimas que as pessoas tinham para sobreviver, tiravam, expoliavam. Você vai ver isso, por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, quando ele fala, né, que os cristãos eram acusados de tiestes, é uma palavra grega para dizer, eles comem carne humana. Quando falava, tomar e comer o meu corpo, né? Então eles simbolizando, eles participando da ceia do Senhor, repetindo as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, né? Tomar e comer. Então os judeus denunciavam, os judeus que não eram convertidos, denunciavam os cristãos. Então, irmãos e irmãs, era um horror. As pessoas não tinham como mesmo a liberdade de expressar a sua fé. Então era escondido durante muito tempo, né? O hino, né? Nas rochas e grutas, né? Nas grutas e rochas, eram os lugares escondidos, como por exemplo na China. Tem gente que ainda insiste, na China, na Coreia do Norte, parte da Rússia, que ainda hoje é proibido, e as pessoas ainda corajosamente, né, traficam versículos bíblicos. O irmão André na Rússia, durante muito tempo, as portas abertas mostravam isso, né? O irmão André que traficava a Bíblia, chamava o traficante de Deus, né? Traficava a Bíblia, porque era um país proibido, entendeu? O senhor pediu a palavra? Não, só como exemplo, né? Em Roma, eles viviam debaixo da terra, nas catacumbas. Sim, nas catacumbas, sim. Então, para a gente imaginar o que era a igreja. Então, Tiago, aqui, pastor, agora o senhor vai dar uma desculpa, né? Infelizmente, a gente precisa, para tentar fazer a comparação da igreja antiga com a igreja agora, a gente acaba fazendo ali uns pequenos ajustes, né? Mas por que não era um problema para Tiago escrever, Juliano, no capítulo 5, quase que odiando o rico? Porque simplesmente não tinha ninguém com posse no cristianismo primitivo. Não tinha ninguém com posse. Então não era um problema falar naquele nível, porque era o que acontecia mesmo. Os ricos, primeiro, não frequentavam, e quando aparecia alguém, era para denunciar, porque a elite, né, ou seja, a gente que está no topo, era para denunciar que em algum lugar estava tendo ali um foco da seita, porque isso é que eles diziam, né? A seita, aqueles do caminho, estão pervertendo aqui as nossas tradições. Quais tradições? As tradições judaicas, né? Então, irmãos, é preciso recuperar essa memória para a gente entender de fato porque Jesus e Tiago, Josias, estão falando com tanta dureza sobre a questão da riqueza no evangelho, né, primitivo, ou seja, no tempo primitivo, né? Só lá no final do século 3, né, final do século 3 para começo do século 4, 320, 325, quando o cristianismo, né, vai ser apoiado pelo Império Romano, que haverá liberdade. Então a chave será virada, e aí eu não sei se acha até que o cristianismo melhor era o primitivo, porque depois que vira a chave a igreja fica rica, né? O pastor Leontino tem um sermão muito bom sobre isso, Atos 3, quando ele diz, né, que enquanto a igreja não tinha prata e ouro, ela tinha autoridade para dizer, em nome de Jesus, levanta-te. Enquanto a igreja era perseguida, né, ela cria absolutamente na soberania de Deus, que em qualquer situação mantinha a igreja, o evangelho espalhava, mesmo na perseguição, e era perseguição de morte mesmo. Pessoas eram literalmente comidas por leões e feras, bestas feras, para servir de pão e circo no Império Romano. E o evangelho, irmãos e irmãs, não sucumbiu a tudo isso. Então não foram prata e ouro que sustentaram a igreja primitiva, não.
e nem poder político romano que espalhou-se por mundo todo, não, foi o poder de Cristo, né? Então, irmãos e irmãs, é desse evangelho que Jesus está no começo do seu ministério dizendo, né? Esse evangelho, essa boa notícia, não deve estar vinculada a condições materiais. Ou seja, se você, por alguma razão, precisa, para ter fé, de uma prova material de Deus, você está começando errado, né? Deus não vai te dar prova material para dizer que então Ele está escolhendo você e por aí vai. Então, essa mensagem, durante muito tempo, durante alguns séculos, ecoava entre os cristãos primitivos, porque de fato, poderíamos dizer, viviam quase que sem terra e sem teto. Viviam de fato. Por isso faz sentido lá em Atos 5, Carlinhos, usando a expressão da esposa, Carlos, né? Venderem propriedades e bens, porque de fato eles viviam literalmente juntos, para não serem sucumbidos. E o que era viver junto, né? O pouco de comida que tinha debaixo dos escombros, né, de várias partes de Jerusalém, do entorno, depois espalhando, né, nos judeus da diáspora que vão espalhar-se para a Grécia Antiga, depois para Roma, ou seja, onde quer que esse povo espalhava, muitas vezes fugindo, né, eles viviam de forma comum, como se fosse uma comunidade alternativa, porque eram perseguidos, não tinham uma casa própria, não tinham um lugar para se esconder, ou pelo menos para manter ali o que a gente poderia dizer, uma fonte digna, condições dignas de sobrevivência. Não, viviam literalmente da graça de Deus, tá? Dito isso, voltemos para Marcos. Vamos lá, no capítulo 10. Tem um historiador no Brasil, Martin Dreyer, não é o Conhaque Dreyer, não, é Martin Dreyer, um historiador luterano. Tem muito texto sobre a história da igreja e ele tem um dos textos que ele trabalha essa questão da riqueza e diz, né, que lá no final do século II, quando começam a chegar pessoas de posse na igreja, é que vão agora rediscutir o texto, porque até então, como não tinha ninguém de posse, então não era um problema falar contra os ricos, né? Pobre ter raiva, ter ódio de rico. Mas quando começa a chegar rico na igreja, né, é que vai ter que reinterpretar. E aí ele usou muito o texto de Mateus, aqui o texto que Mateus e Marcos, o texto que fala, né, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí os próprios apóstolos falam, mas então se é assim, Senhor, é impossível, ninguém escapa, né? Aí depois foram tentar traduzir, né, já que agora tem rico na igreja, vamos estudar mais essa agulha, né? Aí vai descobrir que não é uma agulha de linha, né? Uma agulha de mão para costura, né? Era um portal que ficava no centro de Jerusalém, né? E a entrada central, até por uma questão de segurança, né? Contra, né, invasões, então era comum as cidades serem fechadas todas e tinha um portal central. Esse portal central era estreito, chamado de agulha, por onde passavam os animais, camelos, os animais. E aí no acúmulo, aí com dificuldade você conseguia passar o camelo. Então era difícil, mas entrava, né? Então era uma metáfora que se usava. Mas engraçado, mais tarde é que por conveniência você vai dar um novo sentido para a agulha, mas o texto não fala claro, né, se é aquele portal. Então percebe? Então, volte e meia, a gente precisa mudar o discurso, porque, né, porque agora tem um rico na igreja, né? Agora tem alguém nessa condição. Então, a gente vai muitas vezes fazendo essa mudança aí, ou pelo menos uma interpretação um pouco mais contemporânea, para não causar incômodo, né? Correndo o risco de perder a essência do Evangelho, mas, por vezes, precisamos fazer e, por vezes, precisamos retomar o texto original para não perder, não trocar o passado pelo presente, que não faça nenhum sentido com a mensagem de Jesus, tá? Verso 17, não fico falando muito aqui, a gente não vai no ponto central. Então, verso 17 de Marcos, capítulo 10, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele e perguntou, bom mestre. Então, só aqui duas coisas, a primeira delas, né? Ajoelhar-se perante Jesus, tá? Não aqui significa um ajoelhar-se no sentido que nós, por exemplo, ainda hoje fazemos. Reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e reconhecendo a nossa condição de servo, nós nos prostramos diante dele. Não é disso que se trata, tá?
Porque a palavra grega aqui, ou é uma palavra aramaica, né, rabi ou rabone, significa, né, aquele que é mestre para ensinar. Então, na tradição judaica, era muito comum um discípulo ajoelhar-se perante, eu diria, né, o seu professor ou o seu mestre. Então, era uma condição de respeito, tá? Então, quando o jovem Eliezer vai até Jesus e prostra-se ou ajoelha-se diante dele, não significa que está reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mas o reconhece como alguém que tinha habilidade na lei judaica. Jesus de fato era muito habilidoso, muito conhecedor da palavra, da escritura, pregava nas sinagogas. Então ele já havia conquistado entre aqueles que andavam com Jesus, ou pelo menos sabiam sobre Jesus, que ele era habilidoso na escritura. Então foi reconhecido nele essa condição. O próprio João 3 vai narrar que Nicodemos, um doutor da lei, ainda que de noite, para não comprometer a sua, como se diz, o seu nome, né? Eu vou de noite para não ser percebido. Então ele vai até Jesus e reconhece a condição de sabedoria de Jesus, tá? Então aqui o primeiro elemento, ajoelhar-se perante Jesus, neste caso não significa reconhecer Jesus como Senhor, mas atribuir a ele, na tradição judaica, a condição de alguém que tinha habilidade para ensinar. A segunda expressão, que aí Jesus começa, na minha interpretação, tá, gente, desse texto, Jesus vai ironizar aqui a fala do jovem. Então, do começo ao fim, o texto mostra uma ironia de Jesus naquela condição, e eu espero que você entenda por quê. Então, no verso 17 ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Num só versículo, Oscar, nós temos vários problemas para resolver. Então, primeiro deles, o ajoelhamento, o ajoelhar-se ali é uma condição muito mais cultural do que propriamente uma condição espiritual. O jovem não está reconhecendo que Jesus é o seu Salvador. Ele está reconhecendo que Jesus tem habilidade judaica e, por respeito, ele se ajoelha diante de Jesus. Segunda, né, ele fala, bom mestre. Sabe aquela coisa assim meio que... Porque você imagina, vamos pensar a condição social. Ainda que habilidoso na escritura, na tradição judaica, Jesus vivia como pobre mesmo. Camponeses, perseguidores da ordem, tá? Agitadores, pessoas que viviam de pesca, pessoas que não eram bem-vindas na sinagoga. Várias vezes Jesus e seus discípulos foram expulsos da sinagoga. Era gente problemática. Jesus lidava com prostitutas. Semana passada falamos, ele foi almoçar na casa de uma pessoa muito odiada, que era Levi, um cobrador de impostos. Zaqueu, mais tarde, a mesma coisa. Então foram muitas vezes que Jesus deixou, no seu testemunho, deixou sinais de que ele andava com gente que um judeu de renome, cuidadoso da escritura, não andaria. Então, na minha forma de entender, quando ele diz a Jesus, bom mestre, desculpa aqui a brincadeira, viu? Ele está de zoeira. E por que o senhor acha isso, pastor? Porque a resposta, Carlos, de Jesus já vai nos deixar claro a situação. O que Jesus responde, né? Eu anotei aqui, você pode ver que não nasceu agora, né? Eu estudei o texto e anotei aqui para a gente comentar, né? A resposta de Jesus é uma canelada para aquele jovem. Canelada, para quem é uma expressão do futebol, né? Quando você dá uma canelada, é canela com canela, né? Ou uma paulistinha, né? Que é quando aqui, né? Ou se fala, né? Deu ali um doce de leite, né? Bata aqui, aí pega no músculo e aqui dá uma dor miserável. Canela com canela, então, a mesma coisa. Ou seja, Jesus percebe, Eliezer, que o jovem está diante dele, mostrando arrogância pelos seus bens desde a infância. O senhor não sabe, você não tem ideia de quem eu sou. Isso que o senhor está falando desde a infância, eu faço isso daí, entendeu? Então Jesus percebe que trata-se de uma ironia, ou quem sabe até de um deboche, e Jesus entra com a primeira canelada ao dizer para ele no verso 18, qual foi a resposta? Por que me chama bom? Se só um é bom. Então onde está a canelada, pastor? Nem você que acha que é bom, ô garoto, ou sobrenome importante,
ou cheio da grana, nem você que se acha bom é bom, porque bom mesmo é só um. E ele diz: e quem é? Deus. É aí que está a canelada. Por que você me chama bom? Ninguém é bom. Ou seja, não é só eu, você, não, ninguém é bom, a não ser um. E quem é? É Deus, né? Seu Oscar, levantou a mão? Não? Por que Jesus usa a expressão, né, ninguém é bom, se só um que é Deus, o Pai? Porque ninguém que arroga para si, como o judeu, ou como esse aqui mais tarde vai fazer, né? Jesus já conhecia a situação. Se julga capaz de cumprir a lei de tal modo para dizer o seguinte: olha, eu sou o cara. Eu sou o cara. Tem um monte de gente aí que não vale muita coisa, mas eu não. Desde a minha infância, eu sou a quarta, a quinta, a sexta geração de crente, presbiteriano independente. Tem muitas vezes que a gente confia nessa nossa capacidade de desviar do pecado, de uma boa parte deles, né? E porque desviou de uma boa parte dos pecados, a gente acha que está muito bem na fita, né? Desculpa aqui a gíria, né? Então vamos citar aqui alguns textos bíblicos para a gente perceber por que Jesus, ou em que Jesus está afirmado, para dizer para ele: olha, se você acha que você está pronto, que você é bom, né? Eu vou dizer para você, bom mesmo é só um, e é o Pai. Abra comigo, aliás vou distribuir os textos, né? A gente sempre faz isso. Eliezer, acha para mim por favor Mateus 23 e 24. Carlos, não, primeiro lá, Bina, Romanos 3, 26. Carlos, Romanos 3, 27. São poucos textos, eu vou distribuir um pouquinho para cada um. Rose, Romanos 3, 28. Marcos, Romanos 3, 30. Marlene, João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 46. Por enquanto só esses aí. Vamos começar, você já encontra, vamos começar exatamente pelo texto que a Marlene, e vou pedir para o Josias, por favor, abra João capítulo 8, a partir do 32, e eu vou pedir para o irmão depois ler os textos. Vamos começar com João, para a gente pensar de onde vem essa ironia judaica, né? De achar tanto que, por ser um cumpridor da lei, que ele achava que ele estava assim, muito próximo de Deus, ele podia inclusive julgar, ao seu olhar, né? Ao seu julgamento, julgar quem não estava próximo de Deus. Isso era, desculpa a expressão, isso era um câncer na religião judaica. E não sei se até hoje mudou, né? A gente vai julgar o pecado do outro, é muito mais fácil do que julgar o nosso próprio, né? João, capítulo 1, Marlene, por favor, versos 43 a 46, pode ler. No dia imediato, quando Jesus partiu para Galiléia, encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de cidade de José e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele que tem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: em Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Pronto, né? Então, eu peguei mas tem dezenas de textos semelhantes para a gente dizer, né? Pera lá, mano. Não, pera lá, você está dizendo que o Messias veio de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Percebe? Quando falaram que eram filhos de José e Maria, não, pera lá. Quem é José e Maria? José e Maria hoje é tipo, eu vou usar o meu sobrenome, é tipo Souza. É o Souza, é o Silva, né? Ou seja, são nomes comuns, né? São nomes comuns, ou seja, José e Maria eram os nomes comuns de gente de periferia. Quem é? Nem tem a mínima ideia. Agora, além de ser comum,
de Nazaré, na Galileia, bom, então não pode ser importante. Percebe? Então essa é a cultura. Então esse jovem, Rose, quando vai diante de Jesus, ele vai praticamente dizendo assim: olha, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Eu sou o cara, não é? Eu sou o cara. João 8, 32, Josias, por favor, a partir do 32. A partir do 32 vai. Pode ser, a hora que eu pedir para parar, por favor, eu estou podendo, hein? Viu? João 8, a partir do 32. Quem quiser conferir também. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então eles lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois até aí, só o verso, mais o 44 e termina. Só mais o 44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pronto. Então, gente, um texto muito duro e longo. Por quê? Quando Jesus começa a falar da verdade do reino de Deus e começa a desconstruir, ou seja, a depedrar, a sentar marreta nas colunas que sustentavam aquele judaísmo embolorado, preconceituoso, arrogante. Quando Jesus começa a quebrar essas pedras que sustentavam isso, as pedras, aqui é uma metáfora, né? As pedras do templo, esse templo será destruído em 3 dias e reconstruído. Ele entra no templo e quebra as mesas. Então, gente, é desse Jesus que nós estamos falando, que nós encontramos nos evangelhos. Quando ele começa a falar essa mensagem, os judeus de raça, desculpa a expressão, as pessoas de sobrenome importante, vão começar a programar, a preparar a morte de Jesus. Então esse texto ele fala pesado, porque eles arrogavam para dizer: ó, nós temos por pai a Abraão, nós temos um nome a zelar, nós temos uma tradição. Quem você pensa que é para falar contra essa nossa tradição? Então o último versículo, versículo 44, é bastante duro. Assim: não, Abraão não é o pai de vocês, o pai de vocês é o diabo, que é o pai da mentira. Porque se vocês tivessem por pai Abraão, vocês o imitariam. Ora, pois, Hebreus 11 diz que Abraão é o quê? É considerado o pai da fé, que não colocou nenhuma exigência para largar tudo e ir. Vai para um lugar que eu te mostrarei. E que Paulo vai usar isso em Romanos 3 para dizer: olha, é por esse fundamento que Abraão é o pai da fé, que confiou sem exigir antes prova material, nem ouro, nem prata, mas confiou. Percebe? É disso que Paulo vai dizer. E é isso que Tiago vai dizer também, citando Abraão, que a fé, citando Raabe, que a fé caminha exatamente ao lado da obra, da atitude, tá? Então no texto de João,
a palavra é dura para dizer o seguinte: olha, infelizmente as pessoas confiam nisso, na capacidade que elas têm de dizer, olha, não pequei aqui, não pequei ali, não fiz isso, não fiz aquilo outro, então eu estou habilitado, eu posso então conquistar, né, esta graça. Segundo elemento importante, voltando para Marcos 10. Mestre, ou bom mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É importante dizer, irmãos e irmãs, que na resposta mais tarde, no próprio texto para Jesus, de Jesus, ele não vai dizer a vida eterna, mas ele vai dizer um tesouro aonde? Nos céus. Por que isso é importante? Chave de leitura, tá? Por que é importante? Porque quando você vai estudar o texto na origem grega, não dá ideia de vida eterna, a vida celestial. Dá a ideia do seguinte: olha, como é que eu posso, Senhor, manter essa minha vida padrão sem nunca acabar? É disso que eu estou falando. Ou seja, olha, eu quero ser rico sempre. A minha vida é tão boa que eu não quero que acabe. Ele não está falando de vida eterna, não, até porque judeu não crê em vida eterna. A maior bênção para um judeu é ter vida longa e cheia de filhos, porque a tradição da tribo é que vai se eternizar. Quem crê em vida eterna é o gentio, ou seja, é aqueles que, não sendo judeus, confiando na religião, vai de fato abraçar a fé em Cristo, que por meio daquela fé, mediante a graça, terão um paraíso no céu. Então percebe que a resposta de Jesus, olha, não, você está querendo eternizar a sua vida na terra, que é uma vida boa, materialmente falando, né? Desfaça de tudo que você tem, então você terá um tesouro aonde? Então não é nessa vida aqui, mas um tesouro no céu. Percebe? As estações diferentes. Enquanto o jovem está dizendo para ele, olha, eu sou um cara bom porque eu cumpro toda a lei, e isso desde a infância, e eu quero continuar sendo assim, né? Jesus quebra então aquele sistema e vai dizer o seguinte: olha, o reino de Deus, ou o reino celestial, não vem dessas condições que você está jogando aqui na minha cara, né? Aspas. Não é disso, o reino de Deus não é feito disso. O reino de Deus é feito de outras coisas, que eu acho que você não está preparado para alcançar o reino de Deus, né? Quando Jesus vai então colocar as condições. Vamos para Romanos, aliás, primeiro Mateus. Será mesmo que o ser humano é capaz de cumprir? Mestre, eu faço isso aí desde a minha infância. Cumprir a lei é a coisa mais simples que tem, né? Eu já faço isso desde que cumpri os 10 mandamentos, então é coisa tranquila, né? Será mesmo? O que disse Jesus sobre a condição do judeu de cumprir a lei? Será mesmo? Jesus, mais um texto, vai ironizar sobre as pessoas que acham que são capazes de agradar a Deus cumprindo a lei. E tem gente até hoje que acha, né, que é capaz de ser um bom crente. E por achar que é um bom crente, né, ele fala: Senhor, reserva aquele lugarzinho de destaque lá no céu, né? Mateus 23, veja o que disse Jesus sobre a prepotência do ser humano achar que pode cumprir toda a lei. Pode ler. Mateus 23, 23 a 24. 23 a 24. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do caminho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas: guias de cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Isso. Então Jesus usou uma metáfora: olha, você cumpre um monte de coisa, aquelas coisinhas simples, você cumpre um monte de coisa, mas se você cumpriu 99% das leis e deixou de cumprir uma, pronto, você é transgressor. Paulo vai retomar isso em Romanos 3, né? Então Jesus usou uma metáfora para dizer assim: olha, vocês são muito falsos, vocês estão dizendo que são bons crentes, são bons judeus que cumprem, mas na verdade não, vocês cumprem um monte, mas deixam outras. É importante dizer, em Marcos, vou repetir pela terceira vez, em Marcos Jesus usa uma expressão que não está no decálogo, porque tudo que aquele jovem vai jogar na cara de Jesus, Marcos, desculpa essa expressão, ele vai dizer: olha, tudo isso tenho feito. Então, não matei, não roubei, não adulterei. Ele vai colocando várias situações. Tudo isso eu tenho feito desde criança. Então ele está citando só os 10 mandamentos, que o judeu, gente, o judeu mesmo, aquele, né?
de tradição mesmo, a expressão filactério, né? Então era um tipo de credencial que o judeu, que era um pergaminho, um tipo de couro, que ele fazia um colar e prendia aqui, ó, tipo debaixo na camisa aqui, debaixo, assim, em cima do coração dele, que é o filactério. E ele chegava e dava carteirada com aqui, ó. Ele apresentava, ou seja, aqui minha identidade. Eu cumpro o decálogo, eu cumpro os 10 mandamentos, né? A ideia de que muitas vezes trazia como um pergaminho também, o decálogo aqui, ó, amarrava aqui na mão e andava com aquilo. Pensa num cara que cumpre os 10 mandamentos. Então ele de fato cumpria aquilo, entendeu? E achava que estava habilitado para ser abençoado eternamente por Deus, porque ele era um bom judeu. Jesus vai quebrar tudo isso e olha, a lei não se limitou aos 10 mandamentos. Centenas de leis de Moisés, as recomendações de Moisés, por exemplo, de Deuteronômio. Olha, quando vocês estiverem na terra que o Senhor seu Deus, o teu Deus, der a vocês, não esqueçam de usar de misericórdia para com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, porque vocês também um dia foram estrangeiros. Isso não está nos 10 mandamentos. Ou seja, olha, num tempo de escassez material, tende misericórdia dos miseráveis, dê comida a eles, divida a roupa, dê dignidade, mas não passa a oferecer o que era um dia de trabalho de 80, oferecer 60 porque o país está em economia instável. Não se aproveite. Então isso não estava na lei, mas estava na onde? Aonde? Estava no exercício da misericórdia, ou seja, ter compaixão do outro que está sofrendo. Então, por isso Jesus vai dizer, olha, você não é bom coisa nenhuma, cara. Você não é bom. Bom é só Deus, que ama incondicionalmente. Percebe a dureza da mensagem de Marcos? Né? Nós não somos bons, porque a gente cumpre a lei ou porque tem vida moral. Né? Isso nos leva para o inferno, não para o céu. O que nos leva para o céu é reconhecer que nós não somos bons, que nós somos pecadores, que a gente faz um monte de coisa certa, mas erra em outras que a gente esconde. Né? Não, nós não somos bons. Nós seremos salvos, como Paulo, aliás, Pedro coloca, né, naquela discussão de 1 Pedro 4, que é com dificuldade que o justo entrará no reino do céu. É com dificuldade mesmo. Porque a gente acerta num monte de coisa e erra em tantas outras. Né? Romanos 3, 26, Bina, 27, Carlos, 28, Rose e 30, Marcos. 1, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que coisa linda. Então Deus fez as duas coisas, presbítero Josias. Deus é justo porque é perfeito e Ele é o justificador. Então Deus faz tudo. E essa é a boa teologia de Romanos, Paulo, que vai vir em Lutero, em Calvino e vai ser construída em toda a nossa tradição presbiteriana reformada. Né? A salvação é pela graça porque Deus fez tudo. Então Deus é o justo porque Ele é perfeito, Ele é bom. E Ele é também um justificador, ou seja, é Ele quem proveu meios para que você seja salvo. Então não é você quem faz, não, quem faz é Deus. Ele é bom, Ele é justo. Romanos 3, verso 26, é isso que você encontra lá. 27, Carlos. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. A jactância aí é uma palavra que não é muito comum, mas se você traduzir do bom português é orgulho, ou seja, arrogância. Onde é que está a arrogância? O orgulho, a jactância. Que arrogância é essa? Ou seja, olha, eu sou bom, eu cumpro a lei. Não, lei ou arrogância? Não. Agora é o que? É a lei da fé. Não é o que você é capaz de fazer, mas a fé que é capaz de você olhar para Cristo e falar, não, é Ele quem fez tudo. Ele fez tudo. Então Paulo destrói essa coluna e fala assim, não é o que você é capaz de fazer. Você não tem que se orgulhar agora porque você cumpre os mandamentos, até porque nem cumpre todos, né? Coa o mosquito e engole o camelo.
Você acerta um monte de leizinha pequenininha, mas quando chega diante da dificuldade mesmo, que é uma lei grande, um camelo é grande, você não tem condições de fazer. Qual seja, pastor? Nesse texto aqui, então você quer de fato ser bom? Então venda tudo que você tem, use misericórdia, sustenta os pobres e traz aonde o tesouro? No céu. Não, isso é um camelo, não, isso é um elefante. Não, é impossível fazer isso, né? Os próprios Jesus, os próprios discípulos, que mais tarde, quando estava lendo o texto, né, citei para vocês o 28, né? Os próprios discípulos falaram: mestre, então pera lá, então se é assim, quem é que pode? Ah, não, nós deixamos tudo, porque lá no começo do Evangelho, quando Jesus foi atrás, na beira-mar, chamar os primeiros apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, Josué, o que eles estavam fazendo? Pescando. Então Jesus fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diz o texto que imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. Então é isso que mais tarde agora no texto, Carlos, eles vão dizer para Jesus: olha, mas então nós estamos bem na fita, nós largamos tudo. Não, pera lá, não é isso tudo que vocês estão pensando, tem mais coisa ainda. Pai, mãe, filho, esposa, casa, ou seja, para você ter um tesouro no céu, você tem que reconhecer que nada poderá ocupar o lugar de Deus. Hebreus 11:1, Rose. Nada. Absolutamente crer na provisão do Senhor. Né? É disso que ele está falando. 28, quem vai ler? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Dispensa qualquer comentário. Foi isso que Paulo entendeu no discurso de Jesus, mais tarde. É o que eu diria para aquele jovem: se você acha que você cumpre o decálogo, você está habilitado para ter um tesouro no céu, desculpa, mas você está equivocado. Por quê? 28. Ninguém será justificado pelas obras da lei. 30. Quem vai ler o 30? Marcos. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Bom, então a fé ele atribui tanto a judeu, porque o circunciso é quem faz a circuncisão. Ele está falando ao judeu, palavra difícil, mas ele está dizendo: então a fé precisará permear o coração tanto do judeu quanto do não judeu. O que é o incircunciso? É quem não vem da tradição judaica que faz circuncisão, portanto é o gentio. Então a fé é um pressuposto, é um requisito básico para todos serem em Jesus salvos, incluindo os judeus. Não mais a lei, incluindo os judeus. Vamos terminar? Então, vamos ver. No verso 20, aliás, no verso 19, você conhece os mandamentos. Ele está falando de um judeu que é treinado, você conhece os mandamentos. Só que quando Jesus vai listar, Rose, ele não diz apenas os 10 mandamentos, ele diz um elemento que era exatamente por conhecer aquele jovem arrogante. Fala assim: eu vou pegar exatamente ali você na sua arrogância, vou pegar você na sua arrogância, tá? Então ele fala: não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho, entendeu? Honra pai e mãe, sem contar ali aquele do meio. Então ele pega parte dos 10 mandamentos, só que ele coloca um para pegar o cara na arrogância dele, o jovem rico. Ele pega um que não está nos 10 mandamentos. Olha que coisa linda que tem nesse texto de Marcos. Ele pega um, olha, defraudar, né, alguém. Então o que é defraudar alguém? Poderíamos fazer um estudo só sobre isso, né? Levítico 19:13 era o quê? Vamos ler o texto de Levítico 19, porque senão a gente perde o sentido aqui para comentar esse último trecho de Marcos, né? Levítico 19, quem encontrar? Josué, por favor, leia, irmão, o verso 13. Levítico 19, verso 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Então aí era um contexto bem diferente, mas a gente pode pensar aquele que eu já citei, né? Defraudar é aproveitar a situação do jornaleiro. O jornaleiro não é quem entrega jornal, não. O jornaleiro é jornada diária, né? Então é aproveitar. Por exemplo, durante muito tempo as empregadas domésticas, né, não tinham direito nenhum. E aí quando, em algum momento, né, o Brasil
construiu algumas leis para dar um pouco, porque não são todos os benefícios, um pouco de dignidade material para esse tipo de serviço, né? Mas teve um monte de gente que saiu. Mas por quê? Se você gastava 1.000, né? A pessoa lava, passa, cozinha, vai todo dia na sua casa, das 7 da manhã ou das 8 da manhã até as 5 da tarde. O ano passado saiu no jornal, deu bastante polêmica, que rodou nas redes sociais, né? Uma família de Posse, em Campinas, na verdade em Valinhos, colocou no jornal da cidade, ali contrata-se, né? A pessoa tinha que cuidar da casa, levar os filhos na escola, buscar, cumprir a tarefa doméstica, no caso, a tarefa das crianças, ou seja, fazer praticamente tudo. E no final, vem a pérola, né? Sabe qual era a forma de pagamento? Né? MEI. Microempreendedor, né? Como é? Microempreendedor individual. Então a pessoa vem e faz praticamente tudo na sua casa, entendeu? E no final você vai pagar MEI. Aliás, no final, a pessoa MEI, porque assim, você vai pagar o mínimo de imposto possível para, de alguma forma, aquele valor final ficar cada vez menor, né? Então, de alguma forma, a gente pode interpretar Levítico 19, assim, a pessoa tinha campo, tinha fazenda, contratava um monte de gente braçal, e diante da demanda, vou te pagar por semana. Hoje seria R$80? Não, tem gente aqui oferecendo por 60. Você quer 60, você vem fazer. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 9, né, da generosidade, né? Quem dá com generosidade, recebe com generosidade. Por que não inverter essa lógica? Enquanto está todo mundo pagando 60, por que você não paga 150? Se Deus está te honrando. Se a pessoa veio, é honesta, cuidou dos seus filhos, limpou sua casa, limpou o seu banheiro, entendeu? Mora na favela, passando dificuldade. Por que você não faz o contrário? Por que não 150? Por que não 200? Você não crê que Deus, você está usando generosidade com a pessoa que precisa, você não crê que Deus vai multiplicar? Porque é isso que Paulo fala, aliás, Paulo, Jesus, um monte de gente fala na Escritura, sabe? É disso que Jesus está naquele diálogo, para terminar, falando com aquele jovem arrogante. Cara, você não é bom, você não é bom, você não é medida para ninguém. Sabe quem é medida para nós? É Deus. Só Deus ama incondicionalmente. Só Deus é capaz de fazer isso, né? E pastor, onde está no texto, né, esse amor incondicional? Prometo que eu termino aqui, viu, gente? Senão a gente vai até de madrugada falando sobre esse tema. Marcos 10, olha só, verso 21. Porque ele responde, né? Eu faço isso desde criança, mestre. O senhor não sabe com quem o senhor está falando, viu? Verso 20, né? Mas então o homem responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, desde a minha infância. Marcos coloca aqui uma palavra que a gente poderia dizer, mas está sobrando essa palavra aí no verso 21. Jesus olhando para com ele, né? Para ele com o quê? Ele coloca uma palavra aí que parece que está perdida, né? Olhando com amor, como é que é esse olhar com amor, né? E a palavra grega aí é agape, ou seja, Jesus olha para ele com um olhar misericordioso e um olhar de amor incondicional, ou seja, olha, na verdade, para você ter um tesouro no céu, você tem que ter misericórdia, um amor incondicional. Então, se você de fato quer, para não usar de ironia, se você realmente quer um tesouro no céu, eu vou dizer para você, então imite a Deus que é bom, porque Ele é bom. Sabe o que Deus faria? Ele teria misericórdia das pessoas que estão passando fome, e pessoas que você conhece, as pessoas que trabalham no seu campo, você conhece elas. Então quer dar exemplo de amor, de reino de Deus, então ajude aquelas pessoas materialmente falando. Aí sim você vai estar imitando o que Deus faria, o que Deus faz, né? Aí você será bom. Por isso ele coloca essa palavra aqui, né? Olhando com amor, agape, olhando com amor incondicional. Então ele diz, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres
Então ele fala, você não terá vida eterna, você não vai eternizar a sua condição aqui. É aí que entra a palavra nova, Carlos. Se você fizer isso, se desprender de fato das coisas materiais, você vai ter um tesouro no céu. Então ele não fala de vida eterna, ou seja, de eternização da sua vida boa aqui na terra. Não, você quer de fato ir para o céu? Então imite a Deus, seja capaz de amar a Deus incondicionalmente. Creia na provisão do Senhor, não na sua capacidade de administração financeira e manter os seus bens. Não, o sinal da fé, você não é filho de Abraão? Então Abraão largou tudo, ele é o pai da fé porque ele creu que Deus ia prover, saiu de um lugar e saiu a ermo, e Deus sustentou, por isso ele é o pai da fé. E o jovem faz o quê? Não, eu não sou capaz de fazer. Então você está provando que você não é bom, você só é um bom religioso, e mais ou menos ainda, porque se não cumpre tudo, né, também não é um bom religioso. Então é disso que o texto fala. Para terminar, então ele fala, né? Por isso então o perigo das riquezas. Aí os próprios discípulos vão dizer, Senhor, então é impossível. Ou então no verso 28, bom, então nós que deixamos tudo, então nós estamos aprovados. Não, você pode ser pobre, não ter onde cair morto, mas se você colocar alguma condição para seguir a Deus, você também não está pronto para deixar tudo. Então ele coloca pai, mãe, filho, sogra, cachorro, pintinho, né? O carro, o fogão, a lasanha de domingo, qualquer coisa. Se a gente não crê absolutamente na provisão do Senhor, de que tudo vem das mãos do Senhor, pronto, né? A gente está colocando ali alguma condição para Deus. Então, nesse trecho, como ele fala da riqueza, é nesse campo que a gente pensa, então, né? Qual o lugar da igreja hoje que fica nos seus púlpitos colocando como prioridade a riqueza material das pessoas? Por isso que está cheio, né? A teologia da prosperidade, né? É cura, é milagre, é sinal, maravilha, trocar o carro, trocar a casa, e é isso, aquilo. Agora eu tenho 3 Mercedes no meu quintal, não sei o que, tal. Falei, cara, né, você vai morrer, Lucas 12, né? Deus vai chamar a sua alma, você vai puxar o seu fôlego de vida, e essas 3 Mercedes que você ganhou na Universal, não ia falar Universal, você vai colocar onde? Né? Não, elas não vão para o céu. Aliás, elas não vão para o inferno com você. Elas serão o quê? Alvo de disputa de filhos, onde quem vai ter aquela herança e muita briga, porque quem vai ficar com a Mercedes. Então é assim, esse texto, irmãos e irmãs, fala exatamente dessa realidade do reino de Deus. Vamos terminar? Oremos ao Senhor. Pai, te damos graças por esta manhã, pelo tempo de meditação na Tua Palavra. Suplicamos-te, ó Deus, em nome de Jesus, que na ação do Teu Santo Espírito, aquilo que ouvimos, ó Pai, do Teu Santo Evangelho, seja a cada dia prioridade, ó Pai, no nosso coração, para que tome, ó Pai, também as nossas práticas com as nossas mãos, nossos pés, nossos ouvidos, nosso olhar e nossos lábios, para que possamos a cada dia, efetivamente, imitar os passos de Jesus. É nele que nós estamos firmados, é nele que cremos, ó Pai, e levamos a Ti a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, a todos vocês. Lembrando, à noite, domingo de Santa Ceia, teremos também o batismo infantil, neto do presbítero Marcos Israel. Permitindo o Senhor, à noite será mais um tempo de fé. Se você achar que é frio, faça como eu, ó. 1, 2, 3, e estou aqui na igreja. Coloca 3 blusas, mas vem, tá bom? Deus abençoe.